Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Priscila, tudo bem? Oi, pessoal, sou o Daniel. Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Hoje é 19 de abril, estamos exatamente neste feriado, nesse período de reflexão. Daniel, o que é a Páscoa? Até onde eu sei, a Páscoa é uma festa judaica. Os judeus comemoram. Como é que ela se originou? Ela se originou na época de Moisés. Exatamente. A Páscoa é justamente uma festa judaica que vai ser esta lembrança, né? 1250 anos antes de Cristo, os judeus estavam no Egito, eram escravos. Moisés, né, nasce no Egito, é adotado pela corte, né? É uma pessoa próxima do faraó, mas, segundo relata a Bíblia, ele recebe a orientação de Deus para libertar o povo do Egito. E durante essa libertação, ele leva o povo, fugindo da escravidão. Os judeus eram escravos, e ocorre a famosa travessia do Mar Morto, né? Porque depois que eles atravessaram o Mar Morto, foi ali o limite, né, da perseguição dos egípcios. Então eles ficaram no deserto e depois chegaram a Israel, a terra prometida, como eles afirmam. Então, é uma festa que, a princípio, não tem nenhuma ligação com o cristianismo, né? É uma festa do povo judeu. E aí, por que é que nós comemoramos? A gente associa logo com Jesus, a Páscoa, não é isso? Isso. De onde é que tem essa interligação, assim? Eu sei que foi a data que Jesus escolheu para entrar em Jerusalém. E não que ele escolheu, foi quando ele entrou em Jerusalém e 3 dias depois ocorreu a crucificação dele. Exatamente. A crucificação do Cristo ocorre em Jerusalém, que era o centro religioso do mundo judeu. E é importante dizer que nesta época da Páscoa, todos os judeus se dirigiam a Jerusalém para fazer as suas comemorações, né, as suas orações, por essa data significativa, que era a data da libertação da escravidão do Egito. Então, Jerusalém nessa época, né, estava, digamos, lotada, né? Era uma festa religiosa, era um momento religioso importante para todo o povo. Então não estava lotada porque Jesus ia para lá? Não, era a festa, né, da lembrança da libertação do cativeiro egípcio. E é nesse período, né, coincide esse período, o período em que Jesus é preso e crucificado. Então, tanto é uma festa dos judeus, né, pela libertação deles, quanto é um momento de reflexão nosso pela crucificação de Jesus. E aí vão ocorrer os episódios principais, né? A gente vai tentar lembrar alguns, né? Primeiro, a ceia, né, conhecida como Santa Ceia, um dos momentos muito bonitos e importantes da história do cristianismo. Óbvio que Jesus já sabia que ia ser crucificado. Então ele reúne os discípulos, né, os discípulos mais próximos, né, os 12 discípulos, 12 apóstolos, e vai ter uma ceia com eles. Na verdade é uma ceia de despedida, né, despedida daquela etapa evolutiva. Ele sabe que vai, né, ser condenado à morte em poucos dias. E nessa ceia ocorrem coisas belíssimas, né? Essa é a ceia retratada, né, pelo Leonardo da Vinci, que se tornou muito comum, né, aquela pintura da ceia. E na verdade não foi bem daquele jeito, né? Porque é interessante a gente notar o quadro, tá todo mundo virado como se estivesse, né, pousando para a foto, né? Pousando para a pintura. Eles não estavam pousando para a pintura, eles estavam todos ao redor da mesa, né? Provavelmente em círculo. Enfim, aí pela cultura judaica a gente depois vai entender as posições. Mas foi um retrato que, digamos assim, que pegou, que de alguma maneira mostra isso e fica mais visível, né? Foi uma licença artística, né, que o Leonardo da Vinci utilizou para pintar a Santa Ceia, né? Porque assim a gente pode ver a feição de cada discípulo. Né? Se fosse realmente pintar como ocorreu, obviamente em algum ângulo ficaria uma parte de costa. Né? Se a gente imaginar as pessoas ao redor da mesa, alguém está de costa sempre. Então foi uma licença, né? Uma licença artística que foi bem utilizada. Mas é nesse momento em que Jesus deixa símbolos muito significativos, né? O primeiro, que depois
depois foi tornado, pelos católicos na própria liturgia da missa, quando Jesus distribuiu o pão e o vinho, que eram os alimentos comuns dos judeus, para aquele momento. Então, Jesus vai usar um símbolo muito bonito, vai dizer uma das frases mais suaves e ao mesmo tempo mais fortes do Evangelho, que os seus discípulos, vão comer do seu corpo e beber do seu sangue. Infelizmente, para muitos isso se tornou apenas um dogma, um ato formal. Mas qual o significado disso? O que é que significa comer da carne do mestre e beber do seu sangue? Tem uma história curiosa, verídica, de um indiano que visitou Londres, foi assistir uma missa, achou muito bonito e tal, e depois, inclusive está retratado no filme do Gandhi, e depois ele encontra um cristão e disse: você é cristão? Ele disse: eu conheço o cristianismo, Ele disse: conhece? Que bom. Disse: vocês comem carne e bebem sangue. Ixi. Aí o cristão se assustou e disse: carne e sangue de Jesus. Porque para quem está de fora é estranho, tá lá, vamos comer o teu corpo e beber o teu sangue. Porque adotaram a interpretação mais imediata, material. Não é essa a interpretação do Evangelho. O que é que Jesus quis dizer com isso? Ora, quando a gente come algo ou bebe algo, aquilo fica incorporado do nosso corpo. Aquilo começa a fazer parte do nosso organismo. Não é assim com o alimento? Ele é absorvido e faz parte do nosso organismo. Do ponto de vista simbólico, o que é que Jesus está dizendo? Precisa assimilar os meus ensinamentos a tal ponto que vai fazer parte do seu ser. Cristão é aquele que assimila os meus ensinamentos e isso faz parte dele, não é uma coisa externa, não é uma doutrina teórica. O cristianismo diz isso, a filosofia tal diz aquilo. Não, o verdadeiro cristão é aquele que assimilou, internalizou, quer dizer, o meu sangue, o meu corpo faz parte do sangue e do corpo dele. Jesus vai usar outras imagens também para isso, Ele vai dizer que Ele é a videira, quer dizer, Ele é a planta e nós somos os ramos, quer dizer, é o mesmo símbolo. O verdadeiro cristão é o que tem uma ligação profunda com o Cristo. Então essa foi uma das lições que eu acho mais bonitas, do apostolado do Cristo, quer dizer, vocês têm que estar ligados a mim. Eu quero estar ligado a vocês. Então, isso ocorreu na Santa Ceia, A Santa Ceia é um nome que às vezes distancia, mas no fundo nesse jantar de despedida, Foi um grande jantar de despedida. Foi também nesse jantar em que ele lava os pés dos discípulos, Que é uma outra cena muito forte. Somente se a gente entende um pouco a cultura judaica, quer dizer, Jesus, narra o Evangelho que ele se cinge, ele se veste como escravo, na verdade, Ele bota a sua túnica como a do escravo, Olha que símbolo importante. Pegar a água, porque isso faziam os escravos. Minha nossa. Quando chegava alguém importante na casa de outro importante, o escravo vinha e limpava os pés da pessoa. A gente está numa cultura diferente da nossa, era um terra árido, o pé ficava sujo, e aquele banho, aquele lavar os pés também era reconfortante, mas você no calor do deserto. Então você chegava na casa, o escravo vinha, das pessoas ilustres e importantes, limpava e molhava seus pés. Então era um alívio também. Então Jesus se veste como escravo e vai lavar os pés dos discípulos. Foi uma das últimas lições dele, para mostrar a postura de mestre real. E aí Pedro, nosso querido Pedro, como sempre, bem espontâneo, e chega para Jesus e diz: não vou deixar você lavar meus pés não aceito. E aí Jesus é firme com ele. Jesus diz: pois se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Bicho. Jesus falava firme também. Eu não estou aqui, eu não estou querendo, obedeça. E aí disse: não, se é assim eu quero. Se é para ser seu amigo, eu quero. E aí, o Cristo vai lavar os pés de todos os seus discípulos para mostrar que quem quiser segui-lo tem que servir. Então nisso ele quis dizer que a gente precisa servir ao nosso próximo. Exatamente. Por mais que a gente aparentemente se ache grande, mas a gente precisa servir aos mais humildes, aos mais necessitados. E servir sabendo descer.
né? Se colocando até numa posição menor para servir mais. Quer dizer, o Cristo serviu de várias maneiras, mas ele quis deixar essa lição mais profunda, né? Olha, eu estou agindo como um escravo para lavar os pés de vocês. Interessante que até a roupa dele, ele quis internalizar como se fosse realmente um escravo. Se colocando na posição de um servo, de um escravo. Exatamente. Né? Porque às vezes, hoje em dia, quando a gente quer ajudar alguém, a gente está no nosso pedestal e não quer descer. A gente ajuda na medida do que a gente pode, mas para que a gente continue do jeito que está. Exatamente. Né? Tipo assim, com aquela roupa alinhada. Isso não é caridade, né? Às vezes é aquela ajuda até que magoa, a maneira de dar, a maneira que a gente entrega o dinheiro, a maneira que a gente entrega a sopa ou o agasalho, é a maneira arrogante. Ó, você é um necessitado, eu estou aqui fazendo a caridade. Quer dizer, a gente está dando um pedaço de coisa material e está humilhando a pessoa. Às vezes o saldo é negativo, porque a gente humilhou. Mas Jesus não, ele se fez menor ainda, apesar de ser o maior de todos. Se fez menor de todo jeito que ele podia fazer. Me mostrando. Sim, inclusive exatamente. Com a roupa, para se mostrar humilde também. Estou me colocando aqui como escravo para que vocês entendam que se é como quem diz, né? Se eu sou o mestre e estou me colocando assim para servir, eu espero que também vocês façam o mesmo. A descida de Jesus para a terra, para encarnar, já foi isso daí, essa humildade, porque segundo o livro dos Espíritos, na escala dos Espíritos, Jesus se enquadraria na escala dos Espíritos puros. Na verdade, um pouco mais. Porque a escala dos Espíritos, os Espíritos puros possuem a escala dos Espíritos puros. Quando o Espírito chega no estágio de Cristo, ele está no topo da escala dos Espíritos puros. Entendeu? Ele está no topo dos Espíritos puros, porque existem Espíritos puros que não são evoluídos como os Cristos, né? Os governadores dos planetas. Então, na Revista Espírita vai ter algumas mensagens que fazem menção a isso. Quer dizer, existem vários outros Espíritos puros trabalhando na Terra, sob as ordens do Cristo, que é mais evoluído do que eles. Então, com certeza, o fato dele... Só que aí é que está a grandeza dele. As pessoas não entenderiam isso na época. Hoje a gente entende, por causa da escala espírita. Mas isso é muito abstrato, é muito sutil. Então, ele faz questão de dar um ensinamento simbólico e forte, visual. Né? Você está vendo o mestre vestindo-se como um escravo e lavando os pés como faziam os escravos da época dele. Que era da classe social. Exatamente. Mais baixa. Ele está se colocando época, na classe social mais baixa e agindo como alguém da classe social mais baixa para servir. Não para se autopunir, né? Eu não presto, não é isso. Ele está servindo. Então, ajudando, aliviando as dores, às vezes até que tinha dores nos pés. Né? Exatamente. Então, é a forma que ele fez também, como o Daniel disse, com a gente. Ele veio, ele não precisava vir. Exatamente, mas ele a mesma quis coisa. Vir para ajudar a gente, aliviar nossas dores através dos ensinamentos dele. Possivelmente, né, o sacrifício dele vir foi muito mais pungente e ter que conviver com a gente do que lavar os pés. Mas ele queria dar uma lição clara. Mas como é que ele ia dizer isso? Eu vim lá do plano bem mais elevado de vocês. Aí não ia dar, né? Exatamente. Não, ficava muito teórico, né? Jesus não é teórico. Então ele usa o símbolo do pão, usa o símbolo do vinho, usa, né, essa atuação dele, e é muito bonito, porque no final ele faz uma prece belíssima pelos apóstolos. Aí a gente vê uma outra dimensão do Cristo, a dimensão de um amor individual. Né? Ele ama a humanidade? Ama. Mas ele ama cada um de nós com as suas particularidades, com as suas especificidades. Quer dizer, é uma relação de carinho individualizada. Né? E a gente também vai ver esse cuidado, ele pedindo a Deus, em particular por aquele grupo, né, que tinha caminhado com ele, quer dizer, um afeto específico por cada um. Né? Eu também considero isso uma das mais belas lições. E tem algo interessante que Emmanuel comenta, quando diz que ele diz: um novo mandamento vos dou, né? Amais aos outros como eu vos amei. É sutilmente diferente do que amar o próximo como a si mesmo. É um outro padrão de... Como quem diz: estou terminando a minha missão, vocês viram como é que eu amei? Então amem como eu amei.
Como quem diz, já entenderam? 3 anos de explicação. Deu para entender? Deu, pois agora faz, né? Ame como eu vos amei. Quer dizer, eu vos amei, eu estava do seu lado, eu fiquei aqui, acabei de lavar os pés de vocês. Quer dizer, eu mostrei na prática. Por que você falou 3 anos? Porque é mais ou menos o que se calcula que foi o tempo de convívio intenso do Cristo com os apóstolos. Pode ser um pouco mais, né? Mas assim, o apostolado em si, né? Porque 3 anos, na verdade, deixa eu explicar melhor, é o que se calcula a vida pública de Jesus, né? Com certeza alguns apóstolos eles podem ter conhecido antes, como Mateus, que levanta-se a hipótese que poderia ser um parente do próprio Cristo. Mas o convívio com os apóstolos, quando ele chama Pedro, por exemplo, Pedro já é adulto, né? Já no início do que se chama da missão pública do Cristo. Então é mais ou menos esse período, um pouco mais, um pouco menos, né? Não sabemos. E ele sabe, ele já está tá na antevéspera está na véspera da sua prisão, da sua condenação e da sua crucificação. Uma coisa interessante, Carlos, é que até Judas, não é? Ele fala com ele com carinho também, mesmo sabendo que ele vai, de certa forma, ser traído com um beijo. Né? É nessa ocasião que ele fala nesse momento ele fala com firmeza. Nesse momento ele vira para Judas, os discípulos não. Primeiro ele diz, nessa ceia, ele diz, alguém daqui vai me trair. Ixi. Jesus era claro, Jesus não tinha meias palavras. Ele está sentado e diz, alguém aqui vai me trair. E aí fica aquela confusão, será que vou ser eu? Fica aquele medo, né? Aquela coisa, porque Jesus não falava besteira, né? Então a coisa era séria, não era? E ficou aquela angústia toda. Sem entrar nos detalhes, o fato é que depois ele vira para Judas e diz, meu amigo, faça o que você tem que fazer. Porque ele já sabia que Judas tinha traído ele. Judas já tinha traído ele. Já tinha feito acordo com os sacerdotes para, né, falar onde ele estaria à noite para ser preso. Então ele já tinha iniciado o plano. E Jesus diz, meu amigo, vá, faça o que você tem que fazer. E aí Judas sai. Eu digo, é interessante a lógica do Cristo. Não é porque na nossa lógica a gente tinha mandado prender ele. Gente, ora, somos 12 contra 1, prende e dá uma pisa nele. É interessante. Não deixa ele terminar de fazer. Então, aí como vamos pôr do canto e aí tal. Como quem diz, né? Assim, Jesus não queria que ele fizesse isso, mas já que ele quis, faça. Quer dizer, uma coragem. Você quer fazer mesmo, pois faça. Agora, porque também Jesus já sabia a missão dele, né? Exatamente. Não precisava Judas ter traído, porque a verdade é que quem matou o Cristo não foi Judas. Judas foi um amigo do Cristo que teve um momento de fraqueza. Os responsáveis pela morte do Cristo são os mesmos responsáveis de hoje. São os sacerdotes falsos. São todas as pessoas de qualquer religião, sem nenhuma exclusão, que priorizam a vaidade e a riqueza em detrimento do Evangelho ou de Deus. Então, a morte do Cristo ela foi planejada com muita antecedência pelos sacerdotes, porque eles estavam incomodados com as pregações, com a autoridade moral, com as curas, quer dizer, a humildade que ele expulsava demônios, na linguagem da época, né? Curava processo de obsessão complicadíssimo, curava doenças físicas, falava alto no templo, dizendo que aquilo ali era a casa de Deus e eles tinham feito ali um covil de ladrões, e era totalmente respeitado pelo povo. Quer dizer, os sacerdotes não tinham como gostar disso. Ou eles se arrependiam da vida, né, mesquinha que tinham, ou iam matar Jesus. Então, os responsáveis pela morte do Cristo são os sacerdotes. A verdade é que se Roma colaborou, Roma foi responsável por omissão. Porque Roma, como era responsável pela área do direito, não poderia ter permitido, porque dentro da lei romana, Jesus não poderia ter sido condenado. Então, o representante de Roma, ele foi covarde e omisso. Fato. Agora, a responsabilidade é dos sacerdotes. Há uma passagem interessante, eu vou falar rapidamente, no livro Há 2000 anos, porque nessa época, Emmanuel, na época senador Públio Lentulus, estava lá no palácio do Pilatos, quando chegou todo o contexto
E Emmanuel diz: se estivesse sob minha responsabilidade, eu teria disperso a multidão, né, a pata de cavalo, né, tinha mandado a cavalaria, porque dentro do direito romano Jesus não poderia ser condenado. Na verdade, Pilatos lavou as mãos, não foi? Exatamente. Aí os sacerdotes pressionando de todo jeito Pilatos, e Pilatos vendo que Jesus era inocente. Tanto é que Pilatos, aí que tá, olha que sutileza, Judas trai Jesus por quê? Porque ele imaginava que quando os guardas fossem prender Jesus, haveria uma rebelião, Jesus ia usar os seus poderes para ter um domínio material. Quer dizer, ele queria ajudar da maneira errada. E traiu Jesus por isso. Queria que Jesus se revoltasse ali, dissesse: eu mando, mais ou menos assim. Exato, porque ele sabia que Jesus tinha poder. Ele sabia que existiam várias pessoas que seguiriam Cristo. Então, na ilusão obsessiva dele, era o quê? Eu entrego Jesus, mas quando os guardas vierem prender, Jesus não vai aceitar, vai usar os seus poderes, eu faço uma rebelião e a gente toma o poder, expulsa os romanos que ocupavam na época Jerusalém, e torna Jerusalém livre. Ele queria que Jesus fosse um Messias de conduta, de interesses materiais. Então, foi essa ilusão que levou Judas a trair o mestre. Ele não entendeu, né, qual era a missão. Não entendeu. Ele quis ao mesmo tempo ter uma missão espiritual e um sucesso material. Ele não quis entender que Jesus tinha dito: não se pode servir a Deus e ao mundo. Judas queria conquistar o mundo. Que é o que Você pode ter muitas uma vezes a conquista gente faz material. hoje em dia. É o que se né? faz hoje em dia. A gente tenta conciliar a conquista material Conciliar, com a conquista exatamente. espiritual. Não, vai dar certo, né? Eu cuido da parte material e Jesus vai dominar aqui. Então, havia ainda um equívoco grave com uma boa intenção. Pilatos, por outro lado, não queria matar Jesus porque ele sabia. E a mulher de Pilatos acorda no dia antes de Jesus chegar e diz: eu tive um sonho terrível, que nós seríamos responsáveis pela morte de um justo. Foi avisado. Enfim, Pilatos fica naquela situação, os sacerdotes pressionando pela morte dele, e aí Pilatos tenta um último recurso. Como ele não teve coragem de mandar soltar Jesus, porque era o certo, pela lei romana inclusive, ele deu um jeitinho, e aí jeitinho com a lei de Deus não dá certo. Colocou, como era Páscoa, havia um costume de libertar um prisioneiro condenado à morte na Páscoa. Então já se libertava de todo jeito. Havia esse costume. O que é que ele faz? Barrabás, que era um revolucionário, estava preso, condenado à morte também. Então ele pegou Barrabás e Jesus e chamou o povo e disse: quem é que eu liberto? Ele achava que o povo ia libertar Jesus. Quer dizer, ele quis fazer o bem, mas ele não quis assumir o ônus, a responsabilidade de fazer o bem. Quer dizer, olha que dois erros graves. Judas querendo, né, conquistar a matéria e o espírito ao mesmo tempo, servir a matéria e o espírito, e Pilatos querendo fazer o bem sem assumir a responsabilidade. Não dá para fazer o bem sem assumir a responsabilidade. É uma lição grave para todos nós, porque ele junta os dois e diz: quem eu liberto? Esse criminoso, arruaceiro, ou esse homem que não fez nada? Os sacerdotes infiltram gente na multidão, obviamente auxiliado pelos espíritos das trevas, e todo mundo diz: liberta Barrabás, crucifica Jesus. E aí ele, vendo que não dá para fazer mais o bem sem assumir responsabilidade, não tem coragem, e daí ele perde o controle e começa o processo de crucificação de Jesus. Então, qual a lição que o mestre nos quer dar, né? Que nós só crescemos espiritualmente enfrentando o sofrimento. A todo momento ele poderia ter evitado. Poderia ter mandado prender Judas, né? Poderia ser desmaterializado, poderia chamar os espíritos, os anjos que estão sob as ordens dele, e simplesmente manda varrer tudo isso aqui, acabou, não vou ser crucificado e pronto. Mas tem uma lição mais profunda que ele queria deixar, que foi o que marcou os verdadeiros cristãos de todos os tempos: enfrentar corajosamente o sofrimento. Essa é a lição, para que os cristãos nunca se iludam que o caminho de Deus é fácil. Cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu momento de abandono, cada um tem o seu momento de solidão. Então, essa lição
que marcou toda a história do cristianismo, pelo menos dos verdadeiros cristãos. Porque aí ele já tinha dito antes, se eles fazem isso, porque ele já sabia que ia ser crucificado, se eles fazem isso com o mestre, imagine com os discípulos. Como quem diz, olha que se preparem, vocês querem ir para o reino dos céus, o caminho é esse, não é de facilidade, não é de passe de mágica, não, é esse aqui o caminho, é o caminho de carregar a própria cruz. Antes ele já tinha dito, aquele que quiser me seguir, que pegue a sua cruz e venha. Então, antes da crucificação já tem uma série de ensinos relacionado com isso. Ele sabia que ia ser crucificado. Óbvio que ele sabia. Por quê? Porque os sacerdotes não iam aceitar. E naquele tempo era uma das coisas que faziam muito com as pessoas. Isso, era a forma de condenação, era a crucificação. Então, ele foi condenado sabendo que ia ser, nos deixou essa lição, e depois talvez sejam as duas lições, talvez nesse pequeno período ele nos deu as lições mais importantes, do servir, do que significa realmente caridade, enfrentar o próprio sofrimento. Ele podia ter fugido, não fugiu em nenhum momento, e da imortalidade. Por que é que nós comemoramos nesse terceiro dia depois da prisão dele, o último dia da Páscoa? Porque Madalena e outras duas mulheres vão visitar o corpo dele, prestar uma homenagem. E chega lá, o túmulo está vazio, está aberto, porque estava fechado com a pedra, e está vazio. E aí roubaram o corpo do meu mestre, fica apavorada, e aí um homem que parecia um jardineiro ali lhe diz: o que tu procuras, mulher? Ela diz: teu mestre não te avisou que ele não morreria? E ela acha que o homem está brincando com ela, Diz: mas para de brincadeira, cadê o corpo dele? E aí ela vira e vê que é Jesus falando com ela. E o jardineiro? Era um espírito. Era um espírito. Era um espírito, um anjo, possivelmente, que estava ali, aguardando o ambiente. E aí ela entra, quando sai do túmulo, Jesus aparece para ela. Foi a primeira aparição do Cristo para Maria Madalena, Isso significa muita coisa, muita coisa. E aí ela naturalmente quer abraçá-lo, Aí ele diz: calma, não me toque. Ainda não fui ao Pai, quer dizer, que aqui significa que a gente tem que deixar para outro programa, Mas era uma materialização já. E aí você imagina o grau de felicidade, Ela que foi um dos poucos que teve coragem de acompanhar a crucificação dele até o final. Ver, e ser homenageada, Ser homenageada. E aí ele vai e dá a ordem que ela avise aos discípulos. Os discípulos com ciúme, outros por incredulidade, não concordam. Mas como aparecer para você, uma ex-prostituta, mulher e ex-prostituta, ou ex-pecadora na linguagem da época. E que esteve menos tempo, do que e ex-obsidiada, porque ela tinha uma obsessão também terrível. Resultado: eles não querem acreditar. Ela chora, porque foi para o ápice da felicidade, depois, para o ápice da tristeza. Mas ninguém acredita em mim. Ele apareceu, eu não mentiria sobre isso. Eu não inventaria uma mentira dessa. Mas Jesus sabe o que faz, Passa um tempo, ela saiu, estava lá eles com a porta trancada, ainda com medo. E Jesus entra com a porta trancada e diz, não temais, que a paz seja convosco. Só que antes eles estavam discutindo e o Tomé disse que só acreditava se pegasse. E aí ele diz: toca, Tomé, em minhas chagas. Vixe, Maria. Jesus não tem minhas palavras, porque a prova está aqui. Falta mais alguma coisa? Falta mais alguma coisa? Ele já sabia que Tomé já queria saber das chagas. Claro, porque ele ouviu, óbvio, ele captou a conversa deles, Não precisa captar. Então ele entrou e aí ficou todo mundo apavorado. E ele olha para Tomé e diz: Tomé, toca nas minhas chagas.
Porque ele tinha dito com descaso, talvez, para Madalena, né? Eu não acredito, não é possível, não sei o que, isso não existe. Eu só acredito se eu pegar na mão dele, né? Furada, eu quero pegar nas chagas. Chagas são os ferimentos, né? Dos pregos na mão dele. E aí ele entra e diz: toca, Toma, tá precisando tocar? Toca. Ave Maria. E aí, obviamente, fica todo mundo feliz de novo, né? Quer dizer, tudo aquilo começa a fazer sentido, né? Que eu me reerguerei dos mortos, porque era uma linguagem simbólica que os apóstolos não entendiam. Aí depois que acontece, ele disse: ele tinha falado mesmo. E aí começa o cristianismo, né? Com essas 3 grandes lições, né? A caridade verdadeira com humildade, o enfrentamento do sofrimento e a imortalidade gloriosa para quem viveu essas 2 coisas, né? Que Jesus é o maior exemplo. Bem, agora nós vamos para o nosso evangelho, depois para a oração e depois para o diálogo com nossos amigos, de todos nós, né? Dos amigos espirituais. Vou abrir o evangelho, pessoal. É do capítulo Amai vossos inimigos. O homem do mundo, o homem feliz que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus. Este é mais culpável 100 vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade, algumas vezes se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça e matar aqueles que se opõem ao seu desígnio. Este último quase sempre é homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem para se desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado. Tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos homens do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo de sua própria vida, mas a verdadeira coragem, quando se está seguro de si. O duelo, resto dos tempos de Bárbara, onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem tiver uma fé mais viva, contínua no futuro. Essa mensagem é de Agostinho, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, de podermos ouvir logo a seguir as instruções, o consolo e o amparo dos amigos espirituais. Muito obrigada, Senhor, e que muita gente, que nós consigamos entender o real sentido da Páscoa e internalizar os ensinamentos de Jesus, para que a gente não só aprenda, mas que a gente faça como Ele fazia, apesar da nossa pequenez, mas que a gente consiga ter a força de vontade e a dignidade de fazer. Muito obrigada, que assim seja. Paz e alegria aos vossos corações. Neste momento de tão santas reflexões, pensemos verdadeiramente o quanto nos ama o Mestre de Nazaré, o seu amor, a sua devoção, o seu sacrifício para arrancar cada um de nós do lodo da matéria, das ilusões do mundo, das mentiras,
sociais. Nosso Mestre pregou a paz. Morreu na cruz sem condenar a ninguém, sem disputar por riqueza, por território, por status, por cargos do mundo. Nosso Mestre deixou o exemplo sublime para que pudéssemos seguir verdadeiramente. Sigamos o exemplo do Cristo, porque assim mereceremos viver a imortalidade gloriosa dos que desejaram e desistiram do mundo, desejando o avanço espiritual, não disputando nada que seja inferior, lutando ardentemente pela própria ascensão, perdoando e servindo a cada instante, para que Ele viva em nossos corações. Despedimo-nos, lembrando a formosa frase do amigo Nazareno ao encontrar seus discípulos apavorados sobre o futuro do Evangelho: não temais, venho da parte de meu Pai, da parte de vosso Pai, para vos dizer: o amor é a única força capaz de tocar o coração da criatura e purificá-la por toda a eternidade. Cultivai o amor, e quando o sofrimento visitar os vossos corações, alegrai-vos, porque isso significa que vós estáis próximos do reino dos céus. Muita paz, desejando a todos que o caminho desse mundo, mesmo sendo o caminho do Gólgota, vos leve à glorificação eterna daqueles que vivem e sentem como filhos de Deus, irmãos mais novos de nosso Mestre tão amado. Paz.